Esse é o protocolo que eu sigo para poder ter uma mente blindada. Você me conhece, eu sou Josué Santos, muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero te ensinar a técnica que eu uso, o protocolo que eu ensino para alunos, amigos, para manter uma mentalidade blindada. A maior blindagem emocional que uma pessoa pode ter, eu costumo chamar ela de mentalidade de governo, é a partir do momento da sua vida que ativa uma chave cerebral, eu chamo de CBE, chaves para blindagem emocional. Quando é literalmente assim, é um clique que acontece na sua mente, uma chave que virou. E a partir desse dia, você acaba levando a vida de uma maneira diferente. Que maneira? Você assume o governo da sua vida. Calma que já vai mudar de papo de coaching para uma coisa mais séria. A primeira coisa que você tem que entender, nesse vídeo eu vou migrar entre umas frases motivacionais com coisas sérias, porque você precisa entender os dois lados da história. Uma coisa que você tem que entender é que nós vivemos na época da ansiedade social, tanto aquela ansiedade, a doença emocional, tanto a ansiedade social, que também é uma doença, que é o quê? É o medo de você se expressar para o mundo. O medo que você tem do julgamento do próximo. Inclusive tem um estudo chamado da terapia de exposição social e também do efeito holofote, que é o caso de que você acha que o mundo todo está olhando para você. E com isso, você acaba criando preconceitos de que o fulano está olhando para você e está criticando a sua roupa, o seu olho, o seu nariz que é grande. Não, as pessoas estão cuidando da própria vida. E como é que você vai ter uma mentalidade de governo, crescer na vida, se você está preocupadinho demais com o que o fulano está falando, com as coisas ao seu redor? No último vídeo, cara, o meu cenário estava meio bagunçado. Não sei se foi no último vídeo, um vídeo aí que eu publiquei. E aí eu não reparei, só na edição que eu vi. Pô, dava pra melhorar aqui, que tava meio bagunçado e tal. E aí veio meio que a ansiedade social, falando assim, não, você tem que corrigir isso aí, porque as pessoas vão achar isso errado, mal, que você não cuida do cenário. Isso é ansiedade social falando, é o medo do julgamento. Eu já corrigi, lembrei da mentalidade de governo que eu tenho, da chave de blindagem emocional que eu carrego, e falei, não, isso vai ser publicado dessa mesma maneira. E aí, o que é que eu indico a vocês? A primeira coisa, eu falei da frase motivacional, agora vem a frase motivacional. O aço mais forte foi forjado no fogo mais quente. Vai ter um momento de dificuldade. Para criar uma mentalidade de governo, uma blindagem emocional, você vai ter que passar por momentos complicados. Não tem como você crescer e blindar a mente se você nunca foi atingido. Se a sua mente nunca foi atingida. Com o quê? Com críticas, com talvez uma depressão, uma ansiedade, uma raiva. É com sentimentos externos que você treina a sua mente para ser blindada. É igual um carro. Um carro, ele já existe. As pessoas só criaram a blindagem do carro porque eles entenderam que carros acabavam sendo perfurados com o tiro, com o projétil. Então é exatamente isso. A sua mente só consegue ser blindada quando você entende que existem fatores externos que atacaram ela. Então, você vai aplicar isso. Toda vez que vier um momento difícil, uma dificuldade, você vai aplicar o princípio de Pareto, 80-20. Essa é a principal técnica que eu uso para ter uma mente blindada. O que é 80-20? 20% é o que aconteceu, 80% é o que eu faço com o que aconteceu. Bateram no seu carro? Isso é 20%. Você não vai ficar com raiva, bravo, falando, esse cara quebrou meu carro, destruiu minha vida por conta desse carro. Não. E aí no final do dia você vai achar que o seu dia foi ruim por conta daquele cara que bateu o carro. Mas na realidade, o seu dia foi ruim por conta que você teve um sentimento ruim e não soube controlar ele, e por isso seu dia foi ruim. Você entendeu que a blindagem emocional
é sobre você assumir a mentalidade de governo. Mentalidade de governo é você governar sobre os seus sentimentos, sobre as suas vontades, sobre os seus prazeres. Quando você ativa, vira a chave, entendendo que é sobre você e não sobre o outro, cara, muda tudo. E aí você entende que a ansiedade social é os outros supostamente julgando você, mas é você que está criando isso na sua mente. E talvez as pessoas te julguem, talvez elas falem sobre você, mas isso é uma projeção dela em relação a você. Não é realmente sobre quem você é. Quando bate, talvez bater, você bateu o carro, aí a pessoa vai falar assim: nossa, você não sabe dirigir, você não sabe cozinhar, você não sabe isso. Isso é uma projeção dela em relação a você. Isso não significa que você é isso. Então, para blindar a mente, você tem que assumir a mentalidade de governo, entendendo que você tem que governar a si próprio. Para governar a si próprio, a primeira coisa que você faz é o quê? Entender o seu valor, a consciência de quem é você. Tem uma frase no meu bloco de notas que é o seguinte: quando eu tenho consciência do meu valor, eu nunca perco. Sabe por quê? Porque o fulano vai falar assim: ó, você é ruim, mas eu sei o quanto eu sou bom. O quanto eu era medíocre e o quanto eu fiquei bom. Eu lembro o quanto eu não era inteligente e o quanto eu sou inteligente. Então, se alguém me chamar de burro hoje, eu sei que isso é uma mentira. Então, para ter uma blindagem emocional, tenha consciência do seu valor. Se o fulano fala assim: ó, você tá gordo, você tá magro, e isso doeu em você, a culpa não é dele. Tem uma frase que também tá lá no meu bloco de notas, se doeu é verdade. Se uma pessoa olha pra mim e fala assim: você tá magro demais, isso doeu em mim, isso significa que eu estou insatisfeito na condição que eu vivo. Então eu paro de julgar ele pelo fato do que ele falou e eu começo a apontar o dedo pra mim, pra entender por qual motivo isso doeu. É igual você chegar pra mim e falar assim: você é pardo. Pardo é a mistura do branco com o negro, que é isso que tem na minha vida. Você é pardo. Por que eu me ofenderia aí com isso, se eu realmente sou pardo? Não faz sentido. Eu tenho consciência de quem eu sou. Então a mentalidade de governo é você ter consciência de quem você é. E quando você tem consciência que você é, e você entende o quanto você falha, o quanto você é errado, você começa a corrigir isso. E aí, com a correção disso, você se blinda. Aí ninguém mais pode te chamar de burro. Na verdade, eles podem falar isso, mas isso não atinge mais você, porque você sabe que você melhorou. Então, se eu pudesse te dar uma dica aí: se livre da ansiedade social, o medo de falar com pessoas, o medo de se expressar para o mundo. Tem gente, mano, que se veste de um jeito, compra um celular no iPhone, compra um carro, compra um tipo de roupa, pra quê? Pra agradar outras pessoas. E elas botam a cabeça no travesseiro e se sentem infelizes. Ela tem o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, mas só que elas vivem para os outros. Então já vai outra chave para você blindar sua mente. Viva intensamente a sua vida. Pensa assim: qual é o meu gosto? Eu conheço gente que corta o cabelo toda semana, mano, porque a autoestima dele está ligada no cabelo dele cortado. Eu corto o cabelo uma vez, no máximo duas no mês, mano. Por quê? Porque eu entendi que o meu valor não está sobre o meu cabelo cortado. Por quê? Se seu cabelo está cortado, as pessoas olham bem melhores para você. Isso é uma questão de brand, de marketing. Beleza, se você é um grande empresário, você precisa se comportar assim para ter mais clientes, para atrair mais pessoas, ok. Mas não use isso como uma maneira de se auto-sabotar. Eu vou cortar o cabelo porque senão eu fico feio e as meninas não vão me querer. E daí, foca no que está dentro de você. A chave de blindagem emocional está dentro de você. É quando você tem consciência do seu valor. E aprende que não é sobre o que aconteceu, não é sobre o que o outro falou. É sobre o que você faz com isso. Se o fulano falou: você é burro, você pode se ofender com isso e doer em você. Ou você pode falar simplesmente: tá bom, mano, segue sua vida, Deus te ama. Valeu.
E com isso a gente encerra nosso vídeo. Na comunidade DVR eu ensino coisas absurdas lá, mano. Eu tô começando a criar novos conteúdos lá no nível hard, no nível avançado, no nível maior, que vai pegar você da vida medíocre e vai transformar a sua vida em uma vida extraordinária. Porque eu peguei estudos americanos, brasileiros e práticas, pessoas que praticaram, testemunhos, pessoas que se deram bem na vida, vão começar a falar lá. Eu coloquei tudo na comunidade TVR, por isso que você vai clicar no link da descrição e vai entrar lá. Tamo junto, é só o começo, abra sua mente antes de abrir a sua boca. É nóis!